Jesus Cristo, Nossa Senhora das Dores, São José, rogai por nós. todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. pegar minha cola para a homilia de hoje. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Mateus capítulo 22, versículo 14. Final do evangelho de hoje e do evangelho de amanhã, que vamos escutar, que eu irei proclamar por 5 vezes no dia de amanhã. Muitos são chamados, poucos dos muitos que são chamados são escolhidos. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Perguntei eu a Deus, por quê? Por que que Deus chama muitos e escolhe poucos? Por que que são poucos os escolhidos? Você está em que lugar? Você está em meio aos poucos que serão escolhidos? Ou você está no meio dos muitos que não serão escolhidos por Deus? Daria para o padre ter simplificado a pergunta. Apenas basta dizer e perguntar a você: você será ou não escolhido por Deus? Padre, não sei, dá para saber. Para isto sim, você pode ser a medida de si mesmo, porque Deus desenha para nós. A palavra de Deus, ela é a forma que nos forma para que Deus, Ele nos escolha, venha nos escolher. E quem se deixa formar, modelar-se pela palavra de Deus, certamente será escolhido por Deus. Eu não tenho dúvidas disso, que se eu me deixo formar pela palavra de Deus, eu serei um escolhido do céu. Mas não tem como ser escolhido por Deus. Aliás, a escolha de Deus é uma consequência daquilo que, e a partir do momento em que eu me permito ou não ser formado por Ele. Mas não tem como Deus me escolher, uma vez que é formado pela palavra que Deus me escolhe, pelo teu querer, pela tua vontade. Se eu não busco, se eu não tenho buscado intimidade com Deus através da palavra. Passou-se o mês de setembro, em que a igreja muito pregou sobre a importância da palavra de Deus nas nossas vidas, e ainda continuamos talvez os mesmos, se não piores. Quanto tempo faz que você não lê a Bíblia? Quanto tempo faz que você não pega na palavra? Quanto tempo faz que você não lê um versículo sequer da palavra? Quanto tempo faz? Certamente você não será escolhido por Deus. E tudo que você está vivendo aqui, se não se deixar mudar pela palavra, vai acabar. E se acabar do jeito que está, você não vai para o céu. E a pregação é essa: vai para o inferno. Não vai para o céu. Não tem lugar no céu para quem não tem intimidade, para quem não se deixa formar pela palavra. Tudo isso aqui vai acabar, vai passar. Céus e terras passarão, porém minhas palavras jamais passarão. Ou eu confio no que Deus fala, ou eu não confio. E depende de como eu vivo. E aí eu demonstro para Deus da maneira como eu vivo, se eu creio ou não, porque se eu creio eu busco mais. Se eu não creio, o que eu acho que eu faço é o suficiente, tá bom.
Quem quer ser santo nunca se contenta com o que já tem, busca mais. Hoje a igreja não se alegra com a beatificação do jovem Carlos Acutis. Jovem, eu não sei qual a idade dele, com que idade ele morreu, quantos anos? 15 anos. Não tem um jovem hoje em dia de 15 anos que queira Deus como quis este beato que foi reconhecido pela igreja hoje. Mas nós podemos querer. Não vai, tem gente que acha que tá bom assim, né? É o suficiente. Eu rezo para que, e peço a Deus a graça para estas pessoas caírem do cavalo, como diz o ditado. Nossa, pai, você está rezando para acontecer o mal? Não estou rezando para acontecer o mal, estou rezando para que Deus haja na vida da pessoa, e Deus é quem vai escolher. Se Deus escolher que você caia, bata a cabeça, se Deus escolher que venha permitir uma doença, como Deus quiser. Porque Deus escolhe poucos? Por que Deus, Ele não escolhe muitos? A resposta para esta pergunta está na própria parábola que Jesus nos conta no Evangelho de hoje. E que inclusive Jesus, Ele vem nos revelar algo muito importante para a nossa vida, para a nossa caminhada. Eu não sei se você prestou atenção, ou se você, junto com o raciocínio do Padre, consegue entender o que Jesus nos revela no Evangelho de hoje. Sabe o que Jesus nos revela na parábola de hoje? Quase ninguém, a maioria, esse é o porquê do porquê que Jesus ele escolhe poucos, porque muitos não têm tempo para Ele. Deus não vai escolher você se você não tiver tempo para Ele. É essencial na nossa vida que nós tenhamos tempo para Ele, e mais tempo para Ele. Deus não está falando que você não deve, ou que você não tenha que ter tempo para outras coisas boas, santas, que fazem parte do teu dia a dia, como por exemplo trabalhar, estudar. Inclusive eu tenho falado muito que as nossas responsabilidades, se eu não as cumpro com um certo dever, então eu muito menos terei responsabilidade para com as coisas de Deus, que muito mais sérias e santas são. A verdade é que Deus escolhe pouco porque muitos não têm tempo. Você pode ser que seja uma pessoa que não tenha tempo para Deus, não tenha tempo para Ele, o tempo que Ele gostaria. Por isso que o Padre já disse, tem pessoas que acham que no nível que estão, assim podemos dizer, que no ponto que chegaram, tá bom. Um santo nunca se contenta com o que ele tem no presente momento, ele sempre quer mais. O modo como eu faço pode ser um reflexo ou não da minha vontade de querer ser santo. E digo com toda certeza, reze muito. Ainda que digam que você está louco, você está bitolado, você só quer rezar, e sim, rezar, porque no céu vai ser só isso. E tem que começar a viver o céu aqui. Padre, e as minhas outras coisas? Faça rezando. Estude rezando, trabalhe rezando, coma rezando. Faça tudo rezando. Tudo rezando. Só não reclame rezando, porque não dá. Quem reclama rezando, reza para o diabo. Quem reclama muito, não reza a Deus, reza ao diabo. Aquele lá de baixo. Ele gosta de murmuração, ele gosta de reclamação.
Você é uma pessoa que Deus chama, pode ter certeza. Esta é a fé da igreja. Todos são chamados, todos. Ninguém aqui está excluído do chamado à santidade, ao céu. Todos são chamados por Deus. Mas pode ser que você não tenha tempo para Ele. Você não pode, primeiro, dar tempo para Deus antes das suas coisas. Você não pode, primeiro você e suas coisas, depois Deus e as coisas de Deus. Você não tem tempo para Deus. Tempo de dobrar os joelhos para rezar um pouquinho. Aliás, quanto tempo faz que você não reza de joelhos dobrados, em sinal de adoração? Quanto tempo faz? E se não faz muito tempo, desculpe minha pergunta, pense você, quanto tempo você ficou rezando? Quanto tempo você ficou adorando a Deus? O que às vezes indigna, causa um estranhamento. Vou começar a falar, talvez algumas pessoas se incomodem, dos servos aqui desta paróquia. Por exemplo, eu passo o dia inteiro na igreja, quando não tenho compromisso fora, o dia inteiro. Eu fico aqui, a maioria das vezes, nesse primeiro banco, no último banco, e de dia dá para ver o reflexo, e dá para ver quem entra e quem sai, por aqui, ó, bate o reflexo aqui, dá para ver quem chega, quem entra, quem sai. E na maioria das vezes, quando eu percebo, eu vejo pessoas que entram e que não fazem um minuto de oração com Deus. Não sou eu que estou reclamando, é Deus que está falando para você. Não para rezar, não dobra o joelho, não faz um sinal de adoração para Deus. Certamente essa pessoa passou a noite inteira rezando em casa. Servos, pessoas que têm ministérios dentro desta paróquia. Certamente não dormiram a noite inteira e ficaram rezando o terço, o rosário, adorando Jesus, clamando o Espírito Santo. Ah não, Jesus, já rezei, já falei com você, chega. Provável, né? Será? Tem pessoas que nem no banco senta para falar com Deus. Aliás, quem senta, não senta para falar, senta para escutar. Vocês sabem que a teologia do corpo é essa: quem senta, senta para escutar. Por que vocês têm que sentar na hora da homilia? Porque é esse o sentido, é essa a razão. Vocês sentam para escutar, e escutando, pedir a graça de Deus de poder viver aquilo que Deus está falando. Não veja outra coisa senão Deus falando com você. Infelizmente, é assim que muitos têm vivido com Deus. Não é só servos, muitos estão vivendo num relativismo à vida com Deus. Eu vou falar, porque é importante dizer. Esses dias na porta da igreja, estava aí, olhando o movimento, aí passou uma senhora, que é óbvio que eu não vou dizer o nome, nem lembro o nome, mas tenho assim uma dúvida, né, do nome da pessoa, mas não vou falar mesmo se eu soubesse. Estava passando, aí passou uma pessoa, falou: padre, domingo é o domingo do dízimo, né? Falei: domingo do dízimo, não esquece não, hein? Então eu vou pedir para minha irmã, minha cunhada, sei lá quem que a pessoa disse, para levar na missa. Eu falei: mas a senhora não vai trazer? Ela: não, padre, esse domingo eu vou descansar a cabeça. Falei: vai descansar a cabeça? Eu vou viajar. Falei: mas não esquece de ir na missa, hein? Ih, padre, lá na igreja tem. Eu falei: então não vai, viaja depois da missa. Ah, não, padre. Padre, nem todo mundo vai na missa todo domingo. Falei: você está olhando para uma pessoa que vai na missa todos os domingos. Eu estou te cobrando porque eu vou na missa. Mas o senhor é padre. Mas eu tenho certeza que quando o senhor não era padre, o senhor não ia todo domingo na missa, não.
Aí eu peguei e falei para ela, eu entrei no seminário em 2005 e desde 2005 eu não faltei uma missa aos domingos. Faz 15 anos que eu não falto na missa um domingo. Quanto tempo faz que a senhora está na igreja? E a senhora acha que deve faltar na missa no domingo? Eu prefiro que a senhora fique sem dar o dízimo e venha na missa ao domingo, do que a senhora dar o dízimo e não vir na missa. Isso vai alegrar muito mais o coração de Jesus. Pensa bem, hein? Cuidado, a senhora vai passar raiva na sua viagem, viu? Vai passar raiva. A senhora vai para onde? Vai para a praia? Não entra na água, hein? Tem piscina na casa? Não vai nadar, não vai mergulhar, viu? Fica sentadinha, quietinha. Passa o dia inteiro rezando, para ver se... Infelizmente é assim que nós temos vivido com Deus. Infelizmente é assim que nós estamos querendo nos relacionar com Deus. Olha, se eu fosse uma pessoa egoísta, no sentido espiritual e pastoral, eu ia simplesmente dizer para você, problema seu, vive do jeito que você quiser com Deus, mas como igreja eu não posso dizer, porque a preocupação da igreja é a salvação da tua alma. E eu não posso dizer para você que você está certo, se você está vivendo assim. Eu tenho que dizer a você que você está errado. Que não é assim que nós devemos nos relacionar com Deus. Eu espero que você mude, principalmente você que serve aqui, porque se eu não ver você rezando como um padre, pastoralmente, eu vou chamar a sua atenção. Tem que rezar. Tem que rezar. As pessoas costumam dizer assim, ninguém precisa ver se eu estou rezando. Precisa sim, se você quer testemunhar, as pessoas precisam ver que você reza. Não é só trancar Mateus capítulo 9, versículo 6 em diante, não é só trancar a porta do quarto e rezar também, mas eu preciso trazer para fora do meu quarto aquilo que Deus falou comigo lá dentro, aquilo que Deus colocou no meu coração. As pessoas precisam, e isso sim é ser egoísta, não externizar aquilo que Deus está colocando dentro do meu coração. Eu preciso transparecer as graças que Deus, Ele derrama sobre mim. Nós não podemos viver assim com Deus. É triste, mas é a realidade. Uma realidade com a qual nós não podemos conviver, é uma realidade a qual nós não podemos aceitar. Você ainda talvez não tenha entendido o que Deus Ele está falando. Mateus capítulo 19, versículo 29. E todo aquele que por minha causa deixar, só antes do padre ler esse versículo, para a nossa vida começar a mudar, o nosso relacionamento começar a mudar com Deus, é preciso que eu deixe tudo. Em primeiro lugar, Deus. Comece o dia rezando, cumpra com as tuas responsabilidades, sem se desligar o coração de Deus. Lembra de Santo Afonso Maria de Ligório? O livro A Oração, leia, você vai entender o que o padre quer dizer. Cumpra com as tuas obrigações, mas sem desligar o coração de Deus, sem desligar o pensamento. Vai ter momento em que o pensamento vai fugir, mas volta para Deus. Eleva o pensamento aos céus e sobe a Deus e sobe aos céus. Cumpra as tuas obrigações, termina o dia com Deus. Deite com Deus. Deite com o Senhor, faça tudo com Deus. Reze. E você certamente será uma pessoa mais feliz. Eu não tenho dúvida que Deus, Ele tem que estar em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quem tem que vir em primeiro lugar na nossa vida é Deus. E para colocarmos Deus em primeiro lugar,
O raciocínio, a lógica é essa: não dá para colocar Deus em primeiro lugar se eu coloco qualquer outra coisa ou pessoa em primeiro lugar na minha vida. Isso vale para pai, para mãe, para irmãos, para amigos, para quem quer que seja, para o amor da sua vida, para quem quer que seja. Para quem quer que seja, não dá. Primeiro lugar da nossa vida é Deus. E Jesus está falando para nós no Evangelho, São Mateus, capítulo 19, versículo 29. Todo aquele que por minha causa deixar irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras ou casa, receberá o centuplo, ou seja, 100 vezes mais, e possuirá a vida eterna. Palavra da salvação. Deus está chamando a todos, a muitos, e Ele quer escolher a muitos. O fato de Deus escolher poucos não significa que Ele não quer escolher a muitos. Deus quer escolher a muitos porque Ele quis salvar a todos. Ele morreu na cruz por todos. Não foi por muitos, foi por todos, pelos maus e pelos bons, inclusive por você. Ele tem dado sinais a muitas pessoas, e inclusive há pessoas que rezam esta Santa Missa, que participam desta Santa Missa, que Deus tem dado sinais, e eu vou dizer, sinais claros. Quer um exemplo? Deus tem falado e fala com pessoas através dos sonhos. Quando você começar a sonhar muito com um padre, certamente Deus está querendo falar muito rápido com você. Deus tem falado com pessoas aqui através de sonho, e eu sei que Ele está tentando falar com alguns aqui através de sonhos. Eu não sei se você está aqui nessa igreja ou se você está em casa, rezando conosco, mas Deus falava muito forte no meu coração, que Ele fala através dos sonhos. Tem pessoas que têm sonhado com as coisas de Deus, mas sabe, a tristeza no coração de Deus vem porque a pessoa não está nem aí, mas Deus está falando. Mas você está, Deus falando com você, insistindo para que seja de outro jeito. Você não liga para o que Deus fala, porque você na verdade não quer que seja do jeito de Deus. Você não liga para o que Deus fala, porque na verdade você quer que seja do seu jeito. Você está insistindo para que seja do seu jeito. Quer um conselho? Se é que eu posso dar. Na verdade eu me sinto no direito de dar este conselho. Se Deus está falando com você, eu te aconselho a não demorar para responder a Deus. Primeira razão para não demorar, primeiro motivo para não demorar para responder a Deus, porque quando você fala com Deus, você quer a resposta logo, você quer para ontem. Se você tem pressa, muito mais pressa tem Deus da sua resposta. Padre, Deus ele não é paciente, Ele é, mas Ele quer a sua resposta, Ele quer a sua entrega, Ele quer o teu sim ou o teu não, que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. Não demores para dar a resposta. Se for não, é não, Deus vai aceitar o teu não. Mas se for sim, maravilha, Deus vai se alegrar mais do que com o teu não, sendo Ele a tua resposta. E para a resposta ser dada, é preciso do que, Padre? O que a minha vida de oração e a minha intimidade com Deus deve suscitar em mim? Coragem, confiança. Sem coragem e sem confiança, não dá para dar uma resposta para Deus. Confia, você precisa, você tem que confiar. Se tiver que deixar tudo e a todos, inclusive a família, para fazer a vontade de Deus, então não tenhas medo, faça.
Ou então você não confia aqui, no que Jesus está dizendo. Ele te dará 100 vezes mais. 100 vezes. Eu falava para uma pessoa, não lembro quando, se ontem ou se hoje, está chegando na idade, né? A gente vai esquecendo um pouco das coisas. Mas eu disse, eu queria ter 2 filhos antes de ser padre, né? Agora eu não quero ter filho nenhum, tá? Não. Meu sonho era ser papai de uma menina e de um menino. Quando eu era jovem, queria casar. Minha esposa certamente seria a esposa mais feliz deste mundo. E os meus filhos também os mais felizes. Aí eu queria 2 filhos. Deus não me deu 2 filhos, Deus me deu um monte. Eu queria uma família, Deus me deu um monte de famílias para cuidar, para rezar por elas, para pastoreá-las. Nós não devemos ter medo, principalmente os jovens. Nós não devemos ter medo de fazer a vontade de Deus. É verdade que o mundo ele está ensinando diferente, que o mundo está colocando coisas no coração dos jovens, homens e mulheres diferentes. E eu sempre digo, quando Deus encontra um jovem ou uma jovem desejoso dele, certamente os olhos de Deus para aquela pessoa brilham mais. Vocês me desculpem, mas brilham mais. Os padres, se são filhos prediletos de Maria, certamente uma jovem ou um jovem que quer dar a vida por Deus, a vida toda para Deus, certamente este ou aquela faz os olhos e o coração de Deus se alegrar muito mais. Não é verdade que quando o filho faz a vontade do pai, a filha faz a vontade da mãe, a mãe e o pai ficam mais felizes? Não é assim que funciona a coisa? Quando o filho ou a filha desagrada o coração do pai e da mãe, o que vem no coração do pai e da mãe? Tristeza, lágrimas, dor no peito, preocupação. O que você acha que vem no coração de Deus quando você não reza, quando você não faz a vontade dEle, quando você deixa coisas que não o agradam entrar no teu coração? Como você acha que Deus se sente? Uma vez que foram os nossos pecados que o levou para a cruz, que o mataram, o que você acha que Deus sente no coração quando você não faz a vontade dEle? E o padre está falando que eu tenho que ser padre, que eu tenho que ser freira. Vou dizer para você que não é isso, e vou provar para você que não é. E se fosse, você deveria ficar muito feliz, porque existem privilégios que Deus nos dá para os ministérios que Ele nos concede. Por exemplo, eu não tenho o privilégio diante de Deus que um pai e uma mãe têm, porque eu não sou casado. Mas um pai e uma mãe não têm os privilégios e o estado de graça que eu como padre tenho. Está entendendo? Porque um pai e uma mãe não é um padre, não é uma freira, nem uma freira tem os privilégios que um sacerdote tem. Então existe privilégios diante de Deus, estado de graças que Deus não dá a todos, depende da condição de vida e do seu sim, e para a vocação a qual Deus te chamou. E se for para ser isso ou aquilo, desde que seja santo, para Deus não tem problema nenhum. Mas ser privilegiado, Deus não faz acepção de pessoas, mas eu sei que uma vida toda dada a Deus, uma vida toda dada a Deus e somente para Ele, agrada muito mais. Se tivesse que usar alguém como exemplo, eu usaria o santo que foi beatificado hoje, que com 15 anos deu a vida toda para Deus. Se tivesse que usar mais alguém como exemplo, eu usaria esta santa que está aqui no meu texto, Santa Teresinha, que deu a vida toda para Deus com 15 anos. Se tivesse que usar mais algum jovem como exemplo, eu usaria São Tarcísio,
que deu a vida para Deus toda, com 16 anos. Pega a Santa Bárbara, jovem, linda, moça, deu a vida como jovem para Deus, não tinha nem 20, tinha seus 20 e poucos anos. Você pega a São Domingos Sávio, tinha 14 anos de idade, deu a vida toda para Deus, queria ser padre, queria os privilégios de Deus na vida dele. Deus está chamando você para quê? Para que Deus está chamando você? Para ser santo. Mateus capítulo 5, versículo 48, Jesus diz: portanto, sede perfeitos, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito, assim como vosso Pai Celeste é santo. Ser santo na vocação e no ministério que Deus escolheu para você. Ser santo na vocação e no ministério que Deus escolheu, Quem é que escolhe? Sou eu que escolho? Quem é que escolhe? Diga para o padre. É Deus quem escolhe. Agora, como saber o que Deus quer se eu não escuto? Se eu não rezo? Deus fala nas simples coisas. E olha, 1 minuto, 1 dia para Deus é como 1000 anos. O tempo nosso não é o mesmo tempo de Deus. É diferente. E Deus fala nas coisas simples. Deus precisa de pouco para falar muito com você. Somos nós. É você quem precisa de muito para entender o pouco que às vezes Deus fala e que nem isso nós entendemos. Entendeu o que o padre quis dizer? Deus fala muito com você, mas Ele precisa apenas de um pouquinho do seu tempo. Mas um pouquinho de tempo assim com uma entrega total. Uma entrega na qual você ali se esvazia. Você vai ver que quando você começar a aprender e a começar a viver isso, você vai perceber que 5 minutos, 10 minutos do teu tempo é pouco para Deus. É pouco para você com Deus. O problema é que você nem 1, nem 2, nem 3 faz. E aí a graça de Deus vai passando e você não a recebe. Ser santo na vocação e no ministério que Deus escolheu para você. E deixa o padre te dar um outro conselho. Não insista no que não é de Deus. Tá certo? Não insista no que não é de Deus. Insista naquilo que é de Deus. Conheça a vontade de Deus. E se você quiser fazer uma escolha, ao menos tenha coragem de colocar à sua frente as opções, a sua opção e a escolha e a vontade de Deus. Se não fizer a vontade de Deus, certamente você será infeliz. E como você vai ser infeliz? Quer ser feliz? Então faça a vontade de Deus. Porque feliz é aquele que ouve a palavra de Deus, faz a vontade de Deus e coloca-a em prática. Você só precisa descobrir a vontade de Deus. E não importa o tempo que isso leve para você, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Leia Lucas capítulo 11, versículo 28. Quem é feliz é aquele que ouve a palavra e a coloca em prática. Aprenda uma coisa: ser santo é fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Como é viver a santidade no dia a dia? É só rezar, padre? Também, mas a minha vida de intimidade com Deus nas minhas orações deve gerar algo em mim, algo que se chama pureza. Eu preciso ser puro diante de Deus. Não dá para ser santo sem ser puro. Dá para ser santo com pecado? Ninguém aqui bebe água suja, certo? A não ser se... Nada, deixa para lá. É muito besta o que eu ia dizer. Mas não dá, ninguém bebe água suja, ninguém come comida estragada.
Se beber água suja, comer comida estragada, você sabe o que dá, né? Vai passar mal. Deus também não comunga com ninguém que está no pecado. Deus não comunga com o coração sujo. Você pode rezar o tanto que você quiser rezar, mas se o teu coração estiver manchado, seja pelo que for, seja por qual pecado for, certamente Deus, Ele não está fazendo comunhão com você. Padre, eu comunguei Jesus, e daí? Com que coração você comungou Jesus? Com que coração você comungou? Ou com que coração você vai comungar Jesus? De boa intenção, o inferno está cheio. E o inferno está cheio de pessoas, assim nos revela a história de muitos santos que tiveram a visão do inferno, cheio de pessoas que não só celebraram missa, mas que também participaram da missa. Ser santo é ser puro. Ser puro em todas as coisas. E ser puro, ser santo, é ser agradável a Deus. O que mais agrada a Deus em nós? O que mais agrada a Deus em você? Parece perseguição do padre, mas não é. É Deus que está te perseguindo, muito pelo contrário, não sou eu. É Deus quem está insistindo em você, e não eu. Então o que mais agrada a Deus em você? Pureza. Isso é santidade. Ser puro, ser santo, é ser a água que Deus gostaria de beber, é ser o alimento que Deus gostaria de comungar. Ser puro, ser santo em todas as coisas e em todas as circunstâncias. Ser santo no pensar, ser santo no falar, ser santo no olhar, ser santo no agir, ser santo em tudo em nós, como nos ensina a pedir esta oração. Repete com o Padre: meu Jesus, mais forte, meu Jesus, fazei-me puro, puro nos olhos, nos pensamentos e nas ações. Fazei-me humilde, que eu sempre desconfie de mim mesmo e não me exponha ao perigo do pecado. Fazei-me puro, puro nos olhos, nos pensamentos e nas ações. Fazei-me humilde, que eu sempre desconfie de mim mesmo e não me exponha ao perigo do pecado. Assim seja. Amém. Ser puro, ser santo, ser de Deus em todas as circunstâncias. Você pensa que não consegue ser santo, e se você pensa que não consegue ser santo, é porque você não tem fé, é porque você não acredita no chamado que Jesus faz para você. É difícil ser santo em todas as coisas, é uma batalha constante. Como é que nós vencemos as nossas batalhas? Por isso que tem que rezar muito, não pode rezar pouco. Você tem que rezar muito, para você não cair no pecado. E olha lá, viu, porque até às vezes quando você está rezando, vem uns pensamentos doidos. Capeta, o diabo sempre acha uma brechinha, né? Você está lá rezando, aí vem, do nada você se distraiu com o pé que coçou, não é? Hoje eu estava rezando, nossa, daqui a pouco é o pé que coça. Você rezar muito tempo sentado, daqui a pouco é a bunda que coça. Aí começa a ficar inquieto. Quando for ver, você passou ali daquele tempo 10 minutos coçando o pé, tirando as casquinhas do pé, coçando o dedão, coçando a bunda. Parece que está com pulga na cueca, na calcinha, né? Aí você vê, passou, não sei, um tempão. Você se distraiu na oração. E aí vem vários pensamentos, várias coisas, você vai se acarretando ali no pensamento, e quando você for ver, você nem se lembra
Quantas vezes eu não me perco preparando homilia quando eu me distraio? Quando eu foge o pensamento, você começa, né? Aí, Deus, onde é que eu parei, né? Aí você para, fecha o olho, então tá bom. Se Deus não quer me recordar é porque não era para ser aquilo que Ele queria que eu falasse. Então, Deus, mostra o caminho. Ser santo é ser de Deus em todas as circunstâncias. Não pode nos faltar fé, nós não podemos desacreditar no chamado que Jesus nos faz. Não podemos deixar que nos falte fé. Não só te falta fé, como também te falta, por consequência da ausência de fé, imitar a quem de fato nos ensina a termos fé. Deus, pela sua infinita misericórdia e por graça, colocou no coração de muitos o desejo ardente pela santidade. E vai aí muitos santos na história da igreja. Beato Carlos Acutis, Santa Teresinha, Santa Assísio, São Domingos Sávio, Santa Bárbara, santos jovenzinhos, que quiseram ser santo, santidade. Deus, pela sua infinita misericórdia, colocou no coração de muitos o desejo ardente pela santidade. É a eles a quem nós devemos imitar. É a eles a quem nós devemos copiar. Para isso você precisa conhecê-los. Para isso você precisa ter intimidade com eles, na comunhão através da oração. Se você não tiver intimidade, um olhar voltado para aqueles que vivem a santidade, para aqueles que rezam, para aqueles que querem ser santos, certamente, eu tenho certeza que você não vai conseguir ser santo. Hoje Deus está nos dando mais uma possibilidade de reavivarmos em nós a santidade, a qual e para a qual Ele nos chama. Vamos voltar o nosso olhar um pouquinho, a nossa atenção para a segunda leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos do 12 ao 14 e versículos do 19 ao 20. Olha o que São Paulo nos diz no versículo 12: eu aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação. Aprendeu a viver o quê? E aprendeu a viver como? Eu não tenho dúvidas de que ele aprendeu o segredo de viver em toda e qualquer situação do modo mais agradável a Deus. Pega o contexto desta palavra, volta aqui alguns capítulos ou alguns versículos anteriores ao versículo 12 ou ao capítulo 4 e você vai entender que Paulo está vivendo um tempo de perseguição, um tempo de luta, um tempo de batalha, mas ele revela para nós que neste tempo ele aprendeu a viver de um modo agradável a Deus, a viver de um modo como alegrar ao coração de Deus. E é o próprio São Paulo quem nos diz, lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Vocês que leem a Bíblia muito, vocês sabem o que diz em Tessalonicenses? Eu não sei, por isso que eu vou colar. E para eu não falar nada de errado, eu prefiro ler. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Está aqui. Sabe o que diz? Você sabe? Esqueceu, né? Sabe, Carlos? Mais ou menos? Sabe, Cris? Ri não. Alguém aqui sabe o que diz em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18? Eu vou ler para você. São Paulo nos ensina e nos dá o seguinte conselho. Veja se não tem a ver com o que ele nos diz no versículo 12 da segunda leitura de hoje. Em todas as circunstâncias, dai graças, porque esta é a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus
Cristo. Qual é o centro da vontade de Deus neste versículo aqui que São Paulo nos diz? Dai graças a Deus em todas as circunstâncias. Dai graças ao Senhor em todas as situações. Levanta os braços em todas as situações e começa a louvar a Deus, porque o louvor, ele é a garantia da vitória. Se você não rezar no louvor e na ação de graças, pedindo a Deus a pureza e a santidade do teu coração, você só vai ficar reclamando, murmurando, parecendo velho. Tem uns velhos chatos que reclamam. Provavelmente viveu uma vida de muitas decepções. A gente entende a história. É só uma figura de linguagem. Eu amo os velhinhos, tá? Nada contra. Se não viver no louvor, vai viver uma vida de murmuração. É só vivendo assim a fé, do modo como agrada a Deus, que poderemos dizer, para encerrar a homilia, versículo 13 da segunda leitura de hoje. Vocês sabem o que diz no versículo 13 da segunda leitura de hoje? Sabe ou não? Sabe ou não? Fala que não, que eu leio para vocês. Não sabe. São Paulo diz: tudo posso naquele que me dá força, tudo posso naquele que me fortalece. Repete, compadre: tudo posso naquele que me fortalece. Mais uma vez: tudo posso naquele que me fortalece. Olha, Deus, não se esqueça que Deus, Ele está te chamando. Amém? Que Deus tem um chamado para todos. A escolha talvez seja diferente, mas o chamado é igual. O chamado à santidade é único, tanto para você quanto para mim, porque no céu não vai ter casula, no céu não vai ter aliança de casamento. Nós seremos iguais diante de Deus. Só que Deus nesta vida nos deu condições diferentes para buscarmos a santidade e vivermos a santidade. É preciso que eu te diga, para encerrar de verdade a homilia, que Ele não só te chama, mas que existe um desejo, e o coração de Deus bate forte por você. Sabe por quê? Porque Deus quer te escolher. Jesus, quando Ele sobe aos céus, na sua ascensão, Ele disse aos apóstolos: eu irei e irei preparar-vos um lugar para vós. Tem um lugar, eu creio nisso, no céu para você e para mim. Eu quero, você também precisa querer, e nós precisamos lutar com todas as nossas forças, crendo que tudo nós podemos naquele que nos fortalece, que esse lugarzinho lá no céu será nosso, e será um lugar de eterno louvor e gratidão. Não importa, você pode estar suando sangue, chorando sangue, dia e noite, mas você tudo pode naquele que te fortalece. Eu preciso te dizer que esse tempo de dor, esse tempo de lágrimas vai passar, porque aqueles que semeiam entre lágrimas colherão com alegria. Vai ficando em pé, igreja. Pode ser que você esteja vivendo este tempo de semear em lágrimas, mas você vai colher com alegria. De tudo que Deus falou aqui, o convite que o Padre faz é para você possuir de Deus hoje, nesta noite, o desejo de um coração puro. Fala para Jesus: Senhor, purifica-me, purifica o meu coração, purifica a minha alma, purifica-me no meu ministério, purifica-me nos meus pensamentos. Eu quero, Senhor, quero te buscar, quero te encontrar, quero estar contigo. Fala isso para Jesus. É o desejo do meu coração, Senhor. Quero te buscar, Senhor, de mãos limpas e de coração puro. Quero te encontrar, Senhor, e descobrir tudo aquilo que tens para mim. Purifica-me, purifica-me.
Aquilo que não é de Deus, fala para você mesmo: eu não quero mais para mim. Eu me esvazio, Deus, agora, nesta hora, e peço-te que venhas me preencher de bons desejos, de bons sentimentos. Purifica, tira de dentro do meu coração o desejo ao pecado, o desejo às impurezas, o desejo ao sexo, às drogas, à pornografia, à masturbação. Tira, Deus, de dentro de mim. Eu quero um coração puro, um coração que te agrade. Tudo o que eu quero, Senhor, é dizer nesta noite com um coração puro que te amo. Repete com o Padre: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso do teu cuidado, eu preciso do teu abrigo. Senhor, meu amado, quero viver contigo, quero viver meu chamado. Eu quero, Senhor, sonhar os sonhos que o Senhor sonhou para mim. É o que nós queremos, Senhor, nesta noite. Vamos cantar esta canção. Se você conhece, canta junto. Quero te buscar, Senhor. Quero te buscar, Senhor, de mãos limpas e de puro coração, e de puro coração. Quero te encontrar, Senhor. Quero te encontrar, Senhor, e descobrir tudo aquilo que tens para mim. Mais uma vez, quero te buscar, Senhor, do começo. Quero te buscar, Senhor, de mãos limpas e de puro coração. De mãos limpas e de puro coração. Quero te encontrar, Senhor. Fala, igreja. Eu quero te encontrar, Senhor, e descobrir tudo aquilo que tens para mim, Jesus. Pede com força, vai, purifica-me, purifica-me, purifica-me. Purifica-me. Aquilo que não é de Deus eu não quero para mim. Eu não quero para mim. Eu me esvazio e peço que venhas me encher. E peço que venhas me encher. Mais uma vez, com força, com autoridade. Purifica-me, purifica-me, purifica-me. Aquilo que não é de Deus eu não quero pra mim. Eu me esvazio e peço, vai, e peço que venhas me bem forte, encher. Só vocês, vai, com autoridade, juntos, com o instrumento, nas vozes, vai.